Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de forma mais aprofundada com relação à fiscalização dos contratos administrativos, né? Qual que é a ideia que se tem hoje com base na legislação, nos julgados, na interpretação da jurisprudência, tudo aquilo que tem de mais importante e mais relevante à fiscalização do contrato administrativo. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é que a fiscalização, na verdade, ela é um dever por parte da administração pública. Né? Em muitos casos, na doutrina mais clássica, mais tradicional, às vezes você escuta falar que a fiscalização ele é um poder-dever da administração, mas eu gosto muito mais do conceito que traz a fiscalização como sendo um dever-poder da administração. Ou seja, o administrador público ele deve fiscalizar aquele contrato administrativo como uma obrigação dentro das regras que a ele foram impostas. Então daí que eu costumo dizer que não se trata de um poder-dever, mas sim de um dever-poder. Né? Então, ou seja, é uma obrigação imposta pela legislação ao administrador público para que ele fiscalize aquele contrato administrativo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. O segundo ponto, ainda que merece um destaque especial no que tange à fiscalização dos contratos, diz respeito não somente à responsabilização do fiscal, não é? Mas também com base na administração pública, aquilo que diz respeito àquilo que vai ser atestado dentro do contrato. Por que eu falo isso? Hoje, as boas práticas administrativas, com base naquilo que vem sendo utilizado pelo governo federal e outras estruturas administrativas maiores, eu consigo dividir a fiscalização em três frentes. Né? Hoje vem sendo dividida em três frentes, até com base em instruções normativas utilizadas pelo governo federal, com base na própria legislação existente. Essa fiscalização, que via de regra deve ser feita por um servidor público efetivo ou algum empregado público concursado, né? Aquele que tenha prestado concurso para o seu ingresso e não deixar na mão de cargos em comissão puramente, esses fiscais eles são divididos em três frentes. Eu tenho aquele fiscal chamado fiscal setorial. O que é o fiscal setorial? Quando se trata de um contrato transversal, ou seja, um contrato que ele passa por diversos setores, não é, da administração pública, vamos supor um contrato que ele ultrapasse aqui a esfera de um determinado departamento, ele tenha 5, 6 departamentos que ele venha alcançar. Então, este fiscal setorial, ele tem essa função justamente de que ele poder auxiliar e facilitar para que cada um desses pontos consiga atestar que aquele contrato está sendo trabalhado, está sendo executado. Né? Então é importante esse fiscal setorial justamente porque permite com que este agente público, né, que ali está na ponta, possa validar e entender que naquele setor dele, naquele órgão dele, ele teve ali a participação e ele conseguiu realizar com todas aquilo que o contrato exigia dele. Né? Isso é extremamente válido e necessário aqui para a gente. De outro lado, eu tenho os chamados fiscais administrativos. Esses também, de grande importância, são os fiscais que vão tomar conta de toda a seara administrativa, literalmente, do contrato. Ou seja, são eles que vão controlar toda a questão do recolhimento dos impostos por parte do contratado, dos recolhimentos previdenciários, das questões de ordem trabalhista, né, dos empregados daquela empresa contratada. Toda a parte administrativa do contrato cabe a esse chamado, designado como fiscal administrativo. Portanto, também é uma figura de extrema relevância dentro dos contratos administrativos, justamente porque ele vai dar o alicerce, ele vai dar a base para que eu possa dar continuidade ao meu contrato como sendo uma execução muito bem realizada. Então essa figura do fiscal administrativo tem uma relevância muito significativa dentro dessa estrutura que nós temos hoje em dia. Tá? Então essa é a segunda figura que nós devemos interpretar e devemos colocar aqui. A terceira figura da fiscalização é o chamado fiscal da parte técnica, o fiscal técnico do contrato. Né? O que é esse fiscal técnico? É aquele que deve dominar o conhecimento específico dos contratos. Ou seja, num serviço de obra e engenharia, talvez um engenheiro ali disposto. Num serviço de TI, num serviço de tecnologia de informação, deve ser alguém que seja da área de TI. Né? Justamente alguém que domine esses conhecimentos, alguém que domine essas etapas. Esse é o chamado fiscal de contratos, a fiscalização
técnica do contrato. Tá? Então esse aqui também tem uma extrema relevância e uma extrema importância no que tange ao contrato, porque é ele que vai validar se tecnicamente aquele contrato foi executado ou não foi executado, tá bom? Então isso aqui também fica uma dica importante aqui pra gente. Um outro ponto importante, que eu também gosto de ressaltar muito ainda nessa parte de fiscalização, que esses 3 fiscais, né, quando exigido aqui o fiscal setorial, ou os 2 fiscais, o técnico administrativos, porque esses sim devem existir, esses fiscais, além de trabalharem em muita sintonia, eles devem estar muito atentos àquilo que for atestado. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, o superfaturamento de uma obra, ele pode ser identificado por um ateste de forma equivocada, por um atestado de forma equivocada. Uma vez uma obra ou um objeto entregue de forma equivocada, que foi atestado o seu recebimento por parte daquele fiscal, pode existir ali um superfaturamento. Então, daí a importância que esse fiscal deve ter justamente no controle do que ele vem a receber, tá certo? Agora, avançando um pouquinho mais ainda nessa parte da fiscalização por parte não somente do fiscal, mas também da empresa que vai entregar o produto ou serviço. Assim que o fiscal receber aquele produto ou aquele serviço, ele vai fazer o ateste provisório, o recebimento provisório, não é, do produto ou do serviço, para que depois, se houver algum equívoco, se houver algum vício que possa ser regularizado no meio do certame, que ele possa regularizar, que ele possa emitir aí um atestado, né, onde vai trazer tudo que tem de equivocado naquele recebimento provisório, para que ele possa regularizar, para que a empresa contratada possa regularizar até o recebimento definitivo do objeto. E aí sim, arredondar todo o recebimento do objeto, para que não se tenha nenhuma ponta desagarrada com relação àquele objeto que foi contratado. Evidentemente, nós sabemos que os contratos administrativos, em muitos casos, né, e agora especialmente por culpa dos efeitos da pandemia, eles precisam, em algumas hipóteses, ser reajustados, serem realinhados, porque os valores, né, as condições inicialmente contratadas já não são mais as mesmas, então tudo isso precisa ser repactuado dentro do contrato, e isso precisa passar por algumas análises. E todos esses momentos contratuais, para que se possa ter lá um recebimento definitivo do contrato realizado pelo gestor de uma forma definitiva, muito bem amarrada, muito bem certinho ele, para não ter problema futuro, esse contrato ele precisa passar por todas essas etapas que vão assegurar aí uma execução muito mais bem feita, uma execução muito mais bem definida, tá certo? Um outro ponto que eu gostaria de trazer de relevância a vocês, que pela nova legislação, pela Lei 14.133 de 2021, o fiscal do contrato, perceba, e aqui eu falo com muita tranquilidade, porque eu sou da área jurídica, né? O fiscal do contrato, em muitos casos, ele ficava ali praticamente pedindo auxílio, né? Implorando o auxílio dos setores jurídicos, dos órgãos públicos, do controle interno, para que possam auxiliá-lo em algumas dúvidas jurídicas, né? A 14.133, a nova lei de licitações de 2021, praticamente sanou esse problema, né? A Lei 14.133 trouxe uma nova figura e ela fala o seguinte, ela fala assim, olha, agora os fiscais do contrato e os gestores, eles devem ser auxiliados pelos órgãos jurídicos e pelo setor de controle das repartições públicas, né? Então acabou aquele procedimento que praticamente você tinha que passar lá um chapeuzinho para ficar pedindo auxílio dos setores jurídicos, para ver como é que funciona, dependia do bom humor ou não daquele setor. Agora não, agora é um dever imposto pela própria legislação. Então com isso, pessoal, eu acho que é muito importante e fica aqui uma dica muito relevante, não é, na aplicação prática dessa fiscalização, que vai permitir com que esse fiscal então possa ter uma maior mobilidade dentro dessas alternativas e que coloque de fato, não é, a fiscalização no lugar que ela deve ser colocada, né? Não somente como uma figura, um agente que foi designado para aquilo, tá certo? Mas que esse agente possa ter o suporte e o respaldo jurídico necessários para o enfrentamento do processo. Então isso aqui é bacana, né? Acho que é uma proteção que o legislador trouxe justamente para que o fiscal não fique vulnerável sob o ponto de vista legal e de controle interno da própria administração pública. Então isso aqui também é um ponto que eu gostaria de relevar bastante aqui com vocês. E aí, já caminhando para o final desse nosso encontro, tem dois pontos ainda que eu gostaria de trazer, que eu acho extremamente relevante
e necessário no quesito fiscalização. O primeiro diz respeito à transferência de responsabilidade da administração pública justamente por culpa em vigilando, aquilo que nós chamamos da omissão da fiscalização por parte daquele que foi designado para isso. A súmula 331 do TST, combinada aí com os julgados recentes do Supremo, com teses hoje já definidas pelo Supremo, ainda mais com a Lei 14.133, eles são claros em mencionar. Eles falam o seguinte: olha, a responsabilização ela não passa do contratado que deixou de pagar o fundo de garantia, deixou de ter o recolhimento previdenciário, deixou de pagar os seus impostos diretamente para a administração pública, não é? Pelo item 5 da súmula 331, ele fala que se trata de uma responsabilidade subsidiária e fica necessário também a demonstração da culpa em vigilando, ou seja, que a fiscalização não foi omissa neste quesito. Então, se o fiscal do contrato não for omisso, né, for um fiscal ativo, que ele consiga lá de fato provocar e querer entender por bem quais são os elementos e os requisitos que eles precisam ter, principalmente nos contratos de mão de obra exclusiva, onde ficam locados ali os servidores, os colaboradores da empresa, lá dentro da repartição. Nesses contratos de mão de obra exclusiva, principalmente, esses contratos precisam ter uma melhor apuração desses pagamentos de FGTS, de recolhimento previdenciários e todos esses encargos responsabilizados aqui ao fiscal administrativo. Então perceba, a súmula 331 item 5 fala de forma objetiva e clara que não se pode ter qualquer tipo de interpretação de forma distinta, salvo se houver a chamada culpa em vigilando. E ainda, o Supremo posteriormente, no recurso extraordinário 760931, definiu que essa responsabilização ela não vai ser de imediato. Ela não vai ser uma responsabilização já de imediato, ela precisa ser demonstrada a culpa em vigilando por parte do fiscal do contrato. E para finalizar, a 14.133, a nova lei de licitações, ela fala que só vai existir a responsabilidade da administração pública em caso solidário na ausência de recolhimento previdenciário ou subsidiário na ausência de recolhimento de fundo de garantia, ainda que nesta omissão, né, eu possa realizar retenções de pagamento, né, por parte do contratado. O contratado emite a nota fiscal, se ele tem um valor a ser recebido e não pagou o fundo de garantia, eu posso realizar a retenção desses créditos para efetuar esses descontos necessários. Daí a importância, daí o significado desse dispositivo legal muito bem definido, tá bom? Então eu espero ter auxiliado um pouquinho mais nesse tema fiscalização dos contratos administrativos, que é um tema importantíssimo para nós, né, que tem muita demanda e que possa ter aí quem é fiscal de contrato, quem foi designado ou ainda você que é contratado para trabalhar na repartição pública, que você possa ter uma tranquilidade maior na entrega do seu produto ou do seu serviço e você fiscal também possa trabalhar com mais tranquilidade sem ter maiores consequências jurídicas em decorrência disso, tá bom? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.